Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a essa casa de oração e acolhimento. Então, para iniciarmos os trabalhos da noite e irmos nos harmonizando, eu vou ler uma mensagem psicografada por Chico Xavier, que é intitulada Você Mesmo. Lembre-se de que você mesmo é o melhor secretário de sua tarefa, o mais eficiente propagandista de seus ideais, a mais clara demonstração de seus princípios, o mais alto padrão do ensino superior que seu espírito abraça, e a mensagem viva das elevadas noções que você transmite aos outros. Não te esqueças, igualmente, de que o maior inimigo de suas realizações mais nobres, a completa ou incompleta negação do idealismo sublime que você apregoa, a nota discordante da sinfonia do bem que pretende executar, o arquiteto de suas aflições e o destruidor de suas oportunidades de elevação, é também você mesmo. Então, meus irmãos, internalizando essa bela reflexão, vamos agradecer por um instante pela vida, pela nossa saúde e principalmente pela oportunidade de estarmos hoje aqui aprendendo e compartilhando os ensinamentos do Cristo. Em teu nome, Jesus, é que iniciamos os trabalhos dessa noite. Que assim seja. Então, meus irmãos, para essa noite, eu resolvi propor, então, uma reflexão sobre o sono e sobre os sonhos. E falar um pouquinho da questão fisiológica do sono e também sobre um olhar espiritual do fenômeno do sono e, por consequência, dos sonhos. Então, pesquisas apontam que nós passamos 1/3 da nossa vida dormindo. Isso seria o mesmo que dizer que uma pessoa que viveu já 75 anos, desses 75 anos ela ficou 25 anos dormindo. É bastante tempo. Se a gente pensar no curso de 25 anos e tudo que se pode fazer nesse espaço de tempo, quando a gente pensa em ter dormido todo esse tempo, a gente fica um pouquinho assustado. Se a gente vai falar isso para uma pessoa ansiosa, ela vai dizer, meu Deus, dormir é perda de tempo. O que eu fiz esses 25 anos? Ao passo que se a gente falar a mesma coisa para uma pessoa mais tranquila, ela vai dizer, eu gostaria de ter dormido um pouquinho mais do que esses 25, porque me faz tão bem, porque eu me sinto melhor, porque eu rejuvenesço dormindo. Então, é muito relativo, como cada um vai olhar para essa questão. Mas o que a ciência fala? O porquê que nós precisamos dormir tanto tempo? E realmente nós precisamos dormir todo esse tempo? E a ciência vai nos dizer, então, que o sono ele é um fenômeno fisiológico que acontece de forma normal e periodicamente, ou seja, dormir é normal e todas as noites ou dia, depende como nós organizamos o nosso dia, nós vamos dormir. Então, é normal e periódico. E a explicação fisiológica do porquê nós precisamos dormir tanto é porque dormindo nós economizamos recursos energéticos. Então, nós recuperamos as nossas forças físicas, nós eliminamos toxinas ao dormir, nós damos o descanso para os nossos órgãos internos. E aí, como nós, durante o dia, gastamos muitas energias fazendo as atividades do dia a dia, dormindo nós possibilitamos o refazimento dessas energias. E como o nosso espírito é aquele ansioso que acha perda de tempo dormir, ele não descansa. Quem descansa é o nosso corpo. Então, todo esse excesso de atividade do nosso corpo, ele faz com que o espírito continue ligado e o nosso corpo vá se exaurindo.
Então, quando nós, à noite, deitamos para repousar, quem precisa do descanso é o corpo. O espírito não necessita descansar. Então, o sono, do ponto de vista material, ele é um processo fisiológico. E do ponto de vista espiritual, é um estado de emancipação do espírito em relação ao corpo. Um estado de emancipação parcial, porque nós temos apenas parcial liberdade durante o sono. Então, a doutrina espírita vai tratar essa questão do sono e dos sonhos no Livro dos Espíritos, nas questões 400 até a 412. Mas a minha intenção não é estudar todas essas questões, né, e falar sobre cada uma delas. A minha intenção é falar apenas como se processa o fenômeno do sono e como nós podemos aproveitar todo esse tempo que nós permanecemos dormindo para a nossa evolução espiritual. Então, inicialmente, nós vamos pontuar que nós somos formados pelo corpo, o perispírito e o nosso espírito. Então, o corpo é a matéria física, como nós nos apresentamos aqui. O perispírito, ele é um envoltório fluídico desse corpo. Então, ele tem o formato do nosso corpo, mas ele é feito de uma matéria fluídica. E aí nós temos o nosso espírito, que é essa centelha de luz, essa centelha divina que é a nossa alma. Então, quando nós entramos em estado de repouso durante o sono, quem vai ficar deitadinho lá na nossa cama é o nosso corpo físico. O nosso espírito, ele vai se desligar do corpo através de um veículo, e o veículo é o perispírito. Então, o nosso espírito, junto com o perispírito, vai se desligar do corpo durante o sono, permanecendo ligado apenas por um cordão fluídico que nós chamamos cordão de prata. Então, o nosso espírito vai sair e fazer as suas viagens. O que ele vai fazer durante esse tempo? Aí a gente vai ver mais adiante, né, que vai depender muito dos seus pensamentos, das suas afinidades. Mas então, entendido isso, como se processa esse fenômeno, nós vamos parar e pensar, mas então, o que esse espírito anda fazendo quando ele se desliga do nosso corpo? E aí Kardec vai falar, na questão 401, ele vai perguntar aos espíritos: durante o sono, a alma repousa como o corpo? E os espíritos vão dizer que não. O espírito jamais fica inativo. Durante o sono, os liames que o unem ao corpo se afrouxam e o corpo não necessita do espírito. Então, ele percorre o espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. Então, quando nós adormecemos, o sono ele é uma oportunidade para o espírito entrar em relação com o plano espiritual. Existe uma comparação que diz assim, que quando o nosso espírito se desliga do corpo, ele é igual àquele prisioneiro que vai para o pátio tomar sol todos os dias e conversar com os seus companheiros. Então é assim que a doutrina espírita vê o desligamento do nosso espírito durante o sono. É esse momento em que o espírito se sente mais livre e vai buscar aquelas coisas que se afinizam com ele. Ele deixa de ser o prisioneiro e se torna liberto por um período. Então, nesse período, o espírito ele recupera suas faculdades verdadeiras de espírito. E aí ele tem mais lucidez. Ele consegue enxergar as coisas de uma forma melhor. E se ele aproveitar essas experiências, ele vai conseguir fazer viagens. Ele vai conseguir ver coisas de outras vidas que sirvam para a sua instrução. Ele pode até antever acontecimentos futuros. Só que isso vai depender da possibilidade de cada espírito. Então, o que cada um vai fazer nesse processo vai depender muito do seu grau de evolução. Todos nós, como espíritas,
nós já carregamos a certeza de que existem outros mundos além desse mundo em que nós estamos aqui encarnados. E aí os espíritos vão nos dizer que através do sono nós estabelecemos uma interação entre esses dois mundos, que é o mundo dos encarnados e o mundo dos desencarnados. Então, qual é a pergunta que nós devemos nos fazer? É o que nós estamos fazendo durante o sono e como isso vai repercutir enquanto nós estamos aqui acordados ou despertos, caminhando por essa existência. Kardec vai nos dizer também que a má utilização desses momentos pode interferir na nossa vida enquanto acordados, mas a boa utilização também vai fazer isso. Então, guardamos a única certeza que nós podemos guardar agora do que a gente olhou aqui é que existe sim uma interação entre essa humanidade de encarnados e desencarnados e que para a maioria de nós, seres normais, que não temos mediunidade aflorada, pessoas comuns, espíritos comuns, esse processo ele fica muito mais acentuado durante o processo do sono. Então não é apenas uma prerrogativa de médiuns. Todos nós fizemos esse desligamento durante o sono. E aí na pergunta 412, Kardec vai perguntar como é que nós podemos avaliar a liberdade do espírito durante o sono. Então, como que a gente pode saber o quanto esse espírito é livre e o que ele está fazendo durante o sono? E ele vai dizer, pelos sonhos. Sabeis que quando o corpo repousa, o espírito dispõe de mais faculdades que no estado de vigília. Tem a lembrança do passado e às vezes previsão do futuro. Adquire mais poder e pode entrar em comunicação com outros espíritos, seja deste mundo ou seja de outro mundo. Então, a resposta dessa pergunta 412, ela é uma resposta bastante extensa e ela vai falar sobre diversos aspectos agora dos sonhos. Então, a ideia é que a gente vá conversando um pouquinho sobre esses aspectos durante o transcorrer aqui da nossa conversa. Então, eu quero colocar uma parte aqui da resposta dos espíritos, onde eles vão dizer: o sono liberta parcialmente a alma. Quando o homem dorme, momentaneamente se encontra no estado em que estará permanentemente após a morte. Os espíritos que logo se desprendem da matéria ao morrerem, tiveram sonhos inteligentes. Esses espíritos, quando dormem, procuram a sociedade dos que lhes são superiores. Viajam, conversam e se instruem com eles. Trabalham em obras que encontram concluídas ao morrer. Destes fatos deveis aprender uma vez mais, a não ter medo da morte, pois morreis todos os dias. Então aqui, o primeiro aspecto que vale a pena destacar é a comparação que os espíritos fazem do sono com a morte, ou seja, com o momento do desencarne. Por que ele diz que não deve ter medo da morte porque morreis todos os dias? Porque o fenômeno do desligamento do corpo através do sono, ele é semelhante ao desligamento através do desencarne. Porém, quando nós dormimos, como a gente viu anteriormente, a gente permanece ligado ao corpo físico por um laço fluídico, que chamamos de cordão de prata. E quando nós desencarnarmos, vão cessar todos os vínculos que nós temos com o corpo físico. Então, por isso ele diz que todas as noites nós estamos fazendo um treino para o desencarne. E aí, mais adiante, nesse mesmo momento, eles se referem ao termo sonhos inteligentes, né? Que esses espíritos têm sonhos inteligentes. Mas o que significa esses sonhos inteligentes? Para os espíritos, sonhos inteligentes são quando, em desdobramento durante o sono, o nosso espírito vai buscar instrução espiritual, vai buscar conselho de bons espíritos, dos nossos mentores, trabalha em obras no mundo espiritual.
Então é quando esses espíritos conseguem aproveitar esse momento para continuarem se desenvolvendo e se instruindo. Aí eles estão tendo sonhos inteligentes, conforme dizem os espíritos. Então são as pessoas que aproveitam o momento do sono para continuar evoluindo. E aí ele diz também que essas pessoas que têm sonhos inteligentes, elas vão ter um desencarne mais suave. Isso quer dizer o quê? Que a partir do momento que nós vamos exercitando esse desligamento, procurando locais onde nós podemos evoluir moral e espiritualmente, nós vamos também nos desligando da matéria. Porque todas as experiências que nós temos durante o sono, quer a gente lembre ou não lembre de partes ou fragmentado, a gente sempre vai trazer sensações, aprendizados. Então, quanto mais eu exercito esses sonhos inteligentes, mais fácil vai ser também o meu desligamento da matéria, porque eu vou passar a ser menos dependente dessa matéria, menos ligado às coisas materiais. Mas então o que acontece com aqueles que não têm sonhos inteligentes? Porque nem todos nós temos sonhos inteligentes e nem todos os dias nós temos esses sonhos. E aí os espíritos vão dizer o seguinte: estes, quando deixam o corpo físico, através do sono, se dirigem a planos inferiores, em busca de antigas afeições. Então, esses espíritos que não conseguem ter esses sonhos inteligentes ainda, ou em alguns momentos, eles vão procurar lugares menos felizes. Vão procurar lugares para extravasar aqueles sentimentos que eles carregam dentro deles. Porque se realmente, quando nós nos desligamos, somos o nosso espírito na essência de verdade, então nem a sociedade, nem as regras vão conseguir tolir aquilo que a gente sente. E lá nós somos transparentes. Então nós vamos em busca daquilo que a gente se afiniza. E quando nós estamos ligados, muito ligados à matéria ou a coisas que não são assim, que nos elevam tanto, a gente vai acabar indo para esses lugares e extravasando esses sentimentos que a gente tem guardado dentro de nós. Os espíritos também vão falar que muitas ideias que hoje estão aqui no plano físico foram trazidas também através dos sonhos, né, por outros espíritos. E aí a importância do nosso pensamento, do nosso sentimento, daquilo que nós estamos ligados. Então, muitos espíritos podem trazer ideias que vão ajudar a humanidade a evoluir, como desenvolver medicamentos para a cura de doenças, como desenvolver dispositivos que vão melhorar a vida das pessoas. Assim como esses espíritos que buscam lugares não tão bons, também podem trazer ideias que podem aumentar os flagelos da humanidade, como novas drogas, como formas de violência mais exacerbada, como novos armamentos. Então, tudo isso pode sim ser trazido pelos espíritos em sonhos como insights, que a gente vai ter no outro dia. Muitos de nós também já ouvimos, principalmente artistas, falarem que o período da manhã é o período mais criativo para um artista, né? Alguns até falam durante a noite, mas muitos dizem que quando eles acordam, eles conseguem desenhar, pintar numa velocidade maior. Isso também pode ser explicado por essas experiências que se pode ter através do sono. Então, muitas coisas nós podemos trazer e de manhã, enquanto ainda nós guardamos aquela lembrança mais nítida, aquela imagem mais clara, ou aquelas palavras que ainda permaneceram na nossa mente, fica mais fácil para nós transcrever isso no papel ou através de uma pintura. Eu quero trazer para vocês duas passagens do livro Missionários da Luz, que ele trata um pouquinho sobre essa questão desse desdobramento que a gente faz durante o sono e o aproveitamento desse tempo. Então, lá no livro Missionários da Luz, que é psicografado pelo espírito de André Luiz,
o André Luiz vai contar de uma experiência que ele teve com o benfeitor Alexandre. Alexandre era um instrutor que ministrava cursos na espiritualidade, cursos específicos para encarnados, assim como nós. Então, ele conta que eram pessoas que já estavam aqui na Terra ligados a algum tipo de trabalho espiritual ou social e que resolveram se matricular nesses cursos que eles faziam durante o sono. Então, André Luiz conta que existiam uma média de 300 pessoas inscritas nesse curso e que dessas 300 pessoas, apenas 32 frequentavam o curso assiduamente, todas as noites. E aí André Luiz uma noite foi acompanhar esse trabalho e aí eram 2h da manhã, era a hora prevista para começar o curso. E tinham chegado apenas 30 desses alunos, faltavam 2. E aí o benfeitor Alexandre chamou um dos seus instrutores, que se chamava Sertório, e pediu para que ele viesse até a Terra para ver o que tinha acontecido com esses 2 alunos. E André Luiz, muito curioso, pediu para vir junto. E aí então ele veio e relata que quando eles chegaram na casa do primeiro aluno, que se chamava Vieira, eles encontraram esse aluno em sono, mas num estado de perturbação. Estava tendo pesadelo. E ao lado da cama dele, o espírito de um senhor, que estava muito furioso com ele e exigia uma retratação e uma explicação dele. E aí, então, o benfeitor explica que Vieira, durante o dia, havia falado coisas que não eram tão agradáveis a respeito desse espírito que já tinha desencarnado. Então, ele tinha falado inverdades, e esse espírito veio, durante o sono, para tirar satisfações com ele. Então, ele se enredou, na verdade, durante o sono, ele se enredou num pesadelo, e ele não conseguiu se desligar do corpo para ir até a espiritualidade, continuar o curso que ele estava fazendo. E André Luiz, muito assustado, perguntou para o instrutor se ele não ia fazer alguma coisa para tirar aquele obsessor do lado da cama e trazer o aluno junto. E aí o benfeitor explicou que ele ia deixar que o Vieira ficasse ali, porque foi por causa da invigilância dele durante o dia que ele não conseguiu fazer esse desprendimento. Porque ele teve pensamentos negativos com relação a esse irmão, porque ele falou inverdades. Então ele trouxe para ele aquele obsessor e ele precisava resolver esse assunto sozinho, que ele não ia interferir. E a única coisa que ele fez para ajudar foi sacudir o Vieira na cama, para que ele acordasse. E quando ele acordou, ele disse: meu Deus, eu tive um pesadelo. E aí começou a relatar o pesadelo. E na verdade não era um pesadelo, era uma vivência que ele teve no sonho, mas que para ele, quando ele voltou ao corpo físico, teria sido um pesadelo. E aí então eles deixaram o Vieira lá e foram para a casa do segundo aluno, que se chamava Marcondes. E quando chegaram lá, eles encontraram o Marcondes numa festa muito sensual, com 3 espíritos femininos, num desequilíbrio total. E o instrutor explicou para o André novamente que faria da mesma forma. Então, durante o dia, esse espírito pensou, agiu de uma maneira leviana e atraiu para ele esses espíritos mais baixos, com sentimentos mais vulgares, e que ele então iria permanecer ali, se desvencilhar desse pesadelo e aguardar a oportunidade para que na próxima noite, no próximo dia, ele agisse de maneira diferente e que aí na próxima noite ele conseguisse retomar os estudos, por mérito dele. Então, nessas 2 histórias, a gente consegue verificar como é difícil para nós encarnados permanecermos durante o dia vibrando emoções positivas, pensando coisas boas, agindo sempre da maneira correta. É difícil, nós estamos no mundo de provas e expiações. Então, para nós, isso ainda é muito complicado. E também, ele deixa muito claro, nessas 2 experiências, o quanto essas nossas atitudes podem também fortalecer processos obsessivos, seja enquanto nós estamos acordados, ou seja,
durante o sono. Então, esse benfeitor, ele fala o seguinte, ele explica que quando encarnados na crosta, nós não temos bastante consciência dos serviços realizados durante o sono físico. Contudo, esses trabalhos são inexprimíveis e imensos. Se todos os homens prezassem seriamente o valor da preparação espiritual diante de semelhante gênero de tarefa, certo efetuariam as conquistas mais brilhantes nos domínios psíquicos. Então, ele quer dizer que se nós buscássemos essa educação espiritual durante o momento do nosso sono, nós conseguiríamos aliar esse desprendimento a uma linda oportunidade de enriquecimento espiritual e de evolução para nós mesmos. E aí nós vamos falar um pouquinho, então, sobre os tipos de sonho, né? As diferenças entre os sonhos que nós temos. Então, todas as noites nós vivenciamos as experiências desligando do corpo através do sonho. E quando nós retornamos ao corpo físico, nem sempre a gente tem ideia do que sonhou. Por isso que muitas pessoas dizem, eu nunca sonho, ou então eu quase não lembro do que eu sonho. Porque como a matéria do nosso corpo físico ainda é muito densa, muito pesada, quando o nosso espírito retoma, ele não vai conseguir lembrar de forma íntegra, com detalhes de tudo. Porque a matéria física para nós, ela ainda é um empecilho para que a gente tenha essa lucidez daquilo que a gente vivencia em estados onde a gente está mais consciente do que nós realmente somos, que é espíritos, né? Então, Martins Peralva, no livro Estudando a Mediunidade, ele vai classificar os sonhos em 3 categorias, que são os sonhos comuns, os reflexivos e os sonhos espirituais. E aí ele vai dar uma explicação, né, científica para esses sonhos, mas assim de uma maneira mais resumida, para a gente entender um pouquinho melhor. O que ele quer dizer é que os sonhos comuns, eles acontecem quando o nosso espírito ele se desliga do corpo, mas não muito. Então ele se desliga do corpo a uma distância mais curta. Ele fica próximo ao corpo físico. Ele não consegue fazer esse desligamento. E normalmente nesses sonhos, ele fica vivenciando aquilo que ele viveu durante o dia. As dificuldades que ele teve, fica retomando aqueles problemas que ele não conseguiu resolver, aquelas dificuldades que ele enfrentou. Então ele fica revivendo aquilo que ele viveu durante o dia, porque ele ainda está muito ligado às sensações físicas. Então esses são os sonhos comuns, quando a gente está muito ligado ainda à matéria e não consegue se desligar por completo. Aí nos sonhos reflexivos, ele explica que o afastamento do corpo físico é um pouco maior. E o espírito detém mais liberdade, mais lucidez espiritual. E aí ele diz que é nesse tipo de sonho que a gente pode ter acesso a lembranças de experiências passadas. Podemos ter também acessos a previsões de coisas que vai acontecer. Porque aí nós já estamos, nosso espírito está com um nível de consciência um pouco maior. E ele explica também que essas lembranças, elas vão acontecer com o auxílio dos nossos mentores, dos espíritos amigos que nos ajudam. Porque geralmente elas têm um objetivo. Lembrar de algum acontecimento de outra vida pode me auxiliar a resolver um problema que eu estou tendo hoje nessa vida. Então, os espíritos fazem com que a gente recorde acontecimentos, com que a gente vivencie experiências, para que a gente tenha agora um nível de assertividade maior. Ou que a gente não erre de novo naquilo que a gente já errou, ou que a gente faça melhor agora uma coisa que a gente já fez lá atrás. Então, é sempre com o propósito de que a gente possa aproveitar essas lembranças para voltar para o corpo físico e permanecer pelo menos com algumas memórias ou sensações e agir de forma mais assertiva. Só que aí Martins Peralva vai falar também
que essas vivências elas podem acontecer de forma negativa, como tudo na vida, né? Lado bom, lado ruim, coisas positivas ou negativas. Existem também espíritos que não querem que a gente evolua, e isso também é uma realidade. E esses espíritos, eles podem vir também e nos auxiliar em recordações, mas em recordações de acontecimentos infelizes, mais dolorosos. Por que eles fazem isso? Para nos desequilibrar, para que a gente abandone às vezes o caminho reto que a gente está seguindo, para que a gente se perturbe e se desequilibre. Então, tudo acontece tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. E finalmente, então, os sonhos espirituais, ele vai dizer que são aqueles que refletem as experiências do nosso espírito em um processo de desdobramento. E aí, nesse sonho, a emancipação da alma é maior. E aí é nesse sonho que a gente vai buscar auxílio, que a gente vai estudar, que a gente vai se aprimorar, vai conseguir elevar ainda mais o nosso conhecimento como espírito, se estivermos ligados ao bem. E aí ele diz que esses sonhos, quando nós voltamos ao corpo físico, nós vamos lembrar deles de forma colorida. Que a gente pode não lembrar de tudo, mas a gente vai lembrar do início, do meio, do fim. Pode ser de forma espaçada, mas ele vai ser um sonho mais colorido e mais vívido. Então, esse seria um sonho espiritual, onde o espírito realmente vivenciou essas sensações. Vale lembrar que, independente do tipo de sonho que a gente teve, se foi um sonho comum, reflexivo ou espiritual, é muito importante que a gente preste atenção em como nós acordamos depois do nosso sonho. Se nós acordarmos tranquilos, dispostos, em paz, quase certo que nós tivemos boas experiências nesse processo de emancipação da nossa alma. Ao passo que, se a gente acordar preocupado, cansado, com uma angústia, provavelmente as experiências que a gente teve nesse processo de emancipação da alma não foram assim tão positivas. Então, isso eu acho que é um lembrete muito importante para a gente não se preocupar se não consegue lembrar do sonho ou lembrar na íntegra. É mais importante pensar em como foi que eu acordei. Isso é um indicativo muito importante do que eu vivenciei durante o sonho. Mas então, qual é o cuidado que a gente precisa ter para que essas experiências que nós temos durante o sono sejam positivas? Então, preparar os nossos pensamentos é durante o dia todo, durante uma vida toda. Então, não adianta a gente passar um dia atribulado, estressado, chateado, e aí chegar no período que antecede o sono, deitar, fazer uma oraçãozinha superficial e agora eu quero me encontrar com bons espíritos e quero trabalhar no plano espiritual. Não vai acontecer. Isso só vai acontecer se durante o dia a gente tiver essa consciência de que é preciso viver exercitando o amor e a compreensão nas nossas relações. Aí a gente vai viver um dia tranquilo. Então, chegando o momento do sono, que antecede o sono, aí a gente pode sim utilizar algumas ferramentas para tornar esse período melhor. Mas assim, a primeira atitude que a gente tem que ter é de passar um dia bom, um dia tranquilo, tendo a consciência de que nós precisamos ser cada dia pessoas melhores. E aí a oração é talvez a ferramenta mais eficaz que a gente tem para conseguir acessar níveis de consciência mais tranquilos. Então, na questão 660, Kardec vai perguntar aos espíritos se a prece, ela torna melhor o homem. E eles vão responder que sim, porque quando aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhes envia bons espíritos para assisti-los. É este um socorro que jamais lhe recusa quando pedido com sinceridade. Então, a prece
sempre vai ser uma ferramenta essencial para que a gente consiga fazer essa conexão com o plano espiritual e com bons espíritos. Além disso, a gente também pode utilizar ferramentas como meditação, como preparar o nosso quarto de uma maneira adequada, com pouca luz, né, que não seja assim, que tenha uma temperatura agradável, fazer leituras edificantes, assistir vídeos que nos tragam mensagens positivas. Então, todas essas coisas vão nos preparando, todas essas ferramentas nos preparam para que o momento do sono seja um momento mais proveitoso e tranquilo. Então, para concluir, a doutrina espírita, ela não se atém a ficar interpretando sonhos, rotulando, sonhar com isso é bom, sonhar com aquilo não é bom. Até porque nós entendemos que isso depende de muitas variáveis, que depende do espírito que está vivenciando isso, depende da preparação de cada um, depende do que cada um precisa entender, precisa compreender, como cada um de nós leva a nossa vida. Então, para a doutrina espírita, ela não tem essa intenção de rotular sonhos, apenas de explicar como se faz, como acontece esse fenômeno e como nós podemos aproveitar esse período para a nossa evolução moral. E uma coisa que eu entendo como muito importante é prestar atenção em como nós acordamos, porque realmente esse é um indicativo de como nós vivemos o período do sono e do sonho. Então, para nós encerrarmos, eu quero ler uma oração que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28. Então, no capítulo 28, ele vai ter uma coletânea de preces para variados momentos. E essa ela é indicada para o momento que antecede o sono. Então, quando a gente precisa, porque algumas pessoas preferem fazer uma oração que venha da sua mente, de uma forma espontânea, e outras preferem que seja uma coisa guiada, preferem escutar, outras preferem que tenha um papel para se orientar. Então, essa aqui é uma oração pequena e que pode nos orientar para, a partir de agora, a gente começar a olhar mais para o momento que antecede o sono e fortalecer o nosso hábito da prece. Minha alma vai estar por alguns instantes com os outros espíritos. Venham os bons ajudar-me com os seus conselhos. Faze, meu anjo guardião, que ao despertar eu conserve durável e salutar impressão deste convívio. Então, meus irmãos, que nós passemos a olhar, a partir de agora, esse momento do sono de uma outra maneira. Não só como um momento que o nosso corpo vai deitar lá e vai refazer as suas energias, mas como um momento que o nosso espírito pode aproveitar para continuar evoluindo, para se tornar cada vez mais espíritos melhores e mais felizes. Então, era isso que eu tinha para essa noite. Agradeço a atenção de todos. E convido para que a gente faça, então, a nossa prece de encerramento. Então, elevemos o nosso pensamento em oração a Jesus, pedindo aos espíritos amigos que aqui se encontram, que possamos irradiar todo o nosso amor e a nossa fé em forma de luz, enviando essa luz aos nossos lares, cobrindo os nossos familiares de paz e harmonia, aos nossos trabalhos, que lá possa ser um ambiente de cooperação e desenvolvimento mútuo. Vamos levar o nosso amor e a nossa fé aos hospitais e às casas geriátricas, onde se encontram nossos irmãos enfermos, que eles possam receber bálsamos de fortalecimento do corpo e da alma. Aos lares que abrigam os nossos pequenos que passam pela provação do abandono, pedimos que eles possam ser acolhidos pelo nosso amor. Levemos a nossa vibração aos presídios, onde nossos irmãos que se equivocaram em suas provas possam receber a luz e o esclarecimento para retomar o caminho do bem.
a todas as pessoas que passam por dificuldades físicas, mentais ou espirituais. Que elas sintam o amparo do Cristo que nunca nos abandona e possam receber coragem e vitalidade para recompor a saúde plena. Enfim, te agradecemos, Senhor, pela vida, pela saúde e pela oportunidade do corpo perfeito e da mente lúcida, para continuarmos nossa caminhada com fé e esperança, na busca do progresso moral. Por tudo nós te agradecemos e pedimos paz, serenidade e proteção. Que assim seja.